Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Hoje eu vim aqui trazer uma palavra, né? Que o Senhor falou comigo agora há pouco, né? Nem sempre as coisas elas vão ser do jeito que nós queremos que seja. E que bom, né? Que bom que nada foge do controle de Deus, né? Porque os pensamentos do Senhor são bem maiores e melhores do que o meu e do que o seu. E às vezes, né, nós costumamos pensar de uma forma que o Senhor conhece o nosso coração, né? E às vezes o nosso pensamento são pensamentos de ansiedade, né? São pensamentos que a gente acha que nós achamos, né, que estamos sozinhos, mesmo sabendo que Deus existe e que Deus ele nunca nos abandona, né? Pode ser sim que às vezes nós venhamos a nos sentir só, né? Mas é só um sentimento, né? E não é uma verdade, porque Deus ele nunca nos abandonou, né? Mas uma palavra que eu quero trazer ao coração de vocês, que é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração agora há pouco, se encontra em Provérbios, capítulo 3. Ela é bem conhecida, né? Mas capítulo 3, versículo 5 ao 6, que fala: Confia no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Até aqui, a palavra do Senhor está falando o quê? Confia no Senhor. Às vezes, confiar, a gente até fala que confia. Mas quando em um determinado momento nós estamos passando por um momento de dúvida, de apreensão, né, de coisas que parece que fogem do nosso controle, às vezes, né, venhamos e convenhamos, nós ficamos o que com aquela incerteza. Porque às vezes é muito fácil falar, eu confio em Deus quando tudo vai bem. Quando tudo ao nosso redor parece, nossa, tá tudo indo muito bem, Deus está comigo, glória a Deus por tudo. Mas quando a gente está passando por um momento que às vezes nós mesmos é que colocamos uma dúvida no nosso coração ou deixamos que Satanás coloque essa dúvida, porque sim, tem coisas que somos nós e tem coisas que é Satanás, que a gente dá muita brecha, né? Mas também a gente tem que ver qual é a nossa, como nós temos sido responsáveis por algumas coisas da nossa vida, né? Porque às vezes a gente quer só jogar realmente culpa para Satanás. Realmente Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a nossa atenção, ele quer roubar o nosso tempo com Deus. Mas isso tudo também vai acontecer se nós deixarmos, né? E aqui tá falando, ó, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar no Senhor com uma parte do teu coração, mas é confiar, é entender que o Senhor, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua no trono, Deus não saiu do trono. O nosso Deus, ele vê coisas que nós não conseguimos ver. Ele já está ali no nosso futuro, ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está hoje dentro do nosso coração, né? E ainda fala aqui, e não te estribes no teu próprio entendimento, né? Ou seja, não é confiar no nosso próprio entendimento, porque às vezes a gente está passando por um momento e nós achamos assim, ah, não, eu julgo que é isso, isso e isso, né? Às vezes você tá com algum problema de saúde e você já começa a ir pro famoso, aquele sitezinho de pesquisa, né? Pra saber o que é aquilo, o que é aquilo outro. Eu mesma já fiz isso várias vezes. E às vezes você tá achando, você vai alimentando coisas, né, no seu coração para te tirar a esperança de um novo dia, de tirar a esperança de um novo amanhecer, né? E por que às vezes a gente não vai para a palavra
saber aquilo que Deus tem a falar sobre nós, né? Porque não é um diagnóstico que vai nos definir, não é a palavra do homem que vai nos definir, é quem somos, é o Senhor que vai dizer o que nos define é a palavra do Senhor. A nossa identidade ela deve estar ali firmada no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele fez todas as coisas, inclusive eu e você, né? E fala assim, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Porque eu entendo assim, que reconhecer é entender quem Deus é na nossa vida. Que por mais que eu e você, em um dado momento, tenhamos nos desviado do caminho do Senhor, porque o caminho é esse, né? O caminho é Jesus. Jesus diz, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? João 3, 14 e 6, se eu não me engano. E ele disse que ele disse que é o caminho, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai endireitar nosso caminho porque, olha que Deus maravilhoso, porque às vezes nós colocamos desconfiança no nosso coração, incertezas, dúvidas, né? Coisas essas que vai nos distanciando do Senhor. Porque quando aparecem essas dúvidas, é porque nós já não confiamos tanto no Senhor como dizemos que confiamos. Mas a palavra dele permanece sendo a mesma, que é a palavra fiel, né? E ele fala que ele endireitará. Olha que interessante, não é nem eu nem você. Ele endireitará. Sabe por quê? Porque ele nos ama, ele não quer nos perder. Pelo contrário, ele continua cuidando de nós desde o princípio. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor tem cuidado de nós. Talvez você esteja aí se sentindo uma pessoa inferior. Talvez você esteja em casa com tantos questionamentos, né? Com tantas dúvidas, com tantas coisas que você vem a pensar, meu Deus, por que eu, né? Oh, meu Deus, eu tô com tantas incertezas. Oh, meu Deus, eu tô isso, eu tô aquilo. Só que Deus, ele continua, né? Esperando você ter um momento com ele. Às vezes a gente não quer tirar um momento para ter ele com Deus, porque a gente acha que, não, meu dia é muito corrido. Mas você só está hoje neste dia pela graça e misericórdia dele, né? Às vezes a gente fica deixando para depois, né? Eu vou falar com Deus, a gente sempre deixa o melhor para depois. Já viu aquele ditado que tem gente que fala assim, eu vou dar um exemplo meio bobo, né? Talvez, não sei se posso dizer nem que é bobo, mas assim, um exemplo assim, eu tenho um jogo de jantar e vou deixar para um momento especial. O momento especial é hoje, é aqui, é agora, né? E também tem lá em Lamentações, vou deixar até marcadinho aqui para não me perder. Lamentações 3, 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. O que nos dá esperança nos dias corridos é o Senhor, é a presença do Senhor em nossa vida, né? Então, assim, o que eu deixo assim para vocês, né? Confia no Senhor. Não sei como tem começado o seu dia, também nem sei como ele vai terminar, né? Que vai anoitecer, você vai dormir, não sei como que vai acontecer, nem com o seu, nem com o meu dia, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa é certa, se nós confiarmos no nosso Deus, no nosso Senhor, a palavra de Deus diz, né, que todas, não são apenas algumas, ou apenas umas ou algumas, né, mas são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, se você ama a Deus, entenda, todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas vão cooperar, sabe? Então, traz à memória aquilo que te dá esperança,
A nossa esperança, ela não pode estar nas coisas dessa terra. Porque se nós formos colocar nossa esperança no dia a dia, no homem, né, no ser humano, com certeza, realmente o nosso dia não vai ser um dia legal. A gente vai ficar com várias incertezas. Mas se nós colocarmos a nossa esperança naquele que vive e reina para todo sempre, é uma certeza de vitória, sabe? Porque se nós esperamos apenas por este século, né? Tem uma palavra, eu não me recordo muito bem onde que fica, né? Mas se nós esperamos apenas pelas coisas deste mundo, mais ou menos assim, né? Nós somos os mais infelizes de toda a humanidade, né? Porque às vezes a nossa esperança nós colocamos em coisas. E coisas podem se quebrar, coisas podem desaparecer. Mas uma coisa que fica, uma coisa que não muda, que ela é eterna, é a palavra de Deus. Ela não muda e ela é eficaz e ela é mais penetrante, né, do que uma espada de dois gumes. Então, assim, que não só hoje, né, não só amanhã, mas que todos os dias nós possamos reconhecer Deus em nossa vida, adorá-lo em todo momento da nossa vida, que o nosso viver seja, né, um louvor para o nosso Deus e confia no Senhor, né? Tô falando isso para você hoje, mas pode ser que amanhã eu esteja com algumas incertezas. Eu espero muito que não, né? Porque infelizmente a gente tem essa tendência, né, de uma hora as coisas estarem indo bem, a gente, nossa, glória a Deus, aleluia. E quando alguma coisa foge do nosso controle, porque isso vai acontecer e muitas vezes na nossa vida, né? Aí a gente começa a ficar triste, talvez até murmurar, esquecer às vezes até de Deus ou querer até culpar Deus por alguma coisa, né? Mas hoje eu chamo você a refletir junto comigo, né? Junto comigo, porque eu também preciso reconhecer Deus todos os dias na minha vida, né? Eu quero reconhecer Deus em todos os dias na minha vida, no meu caminho, né? Porque o que seria de mim? O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor em nossa vida, né? Então, hoje o vídeo ele é um pouco mais diferente, né, dos dias talvez normais, dos dias que eu gravo, né, porque eu tô gravando o vídeo assim, né, do dia a dia de dona de casa, enfim. Mas é isso, sabe, gente? Tudo na nossa vida tem um propósito, né? E o propósito desse canal, né, não é só mostrar a minha rotina do dia a dia, mas também é trazer uma palavra que possa encorajar você e até mesmo a mim, porque, né, às vezes os vídeos, como eles ficam gravados aqui, eu mesma às vezes eu dou uma olhadinha nos vídeos e tudo mais, e Deus já tem falado tanto comigo quando eu escrevo no meu caderno, porque eu sempre gosto de escrever no meu caderno algo, alguma palavra que o Senhor tem me dado, eu fico, nossa, eu citei aqui essa palavra e às vezes eu tô passando por um momento, parece que até que eu esqueci dela, né? Por isso que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é Jesus Cristo, que vive e reina para o todo sempre. Então é isso, minhas queridas, meus queridos, não sei quem está assistindo, né? Mas que o nosso bom Deus, o bom pastor, ele esteja com você, tá? Abençoando seu dia. E eu peço para você, claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra, né? Não fique somente nas palavras que eu estou citando aqui para vocês, né? Não só em Provérbios, não só em Lamentações, mas reserve um momento, né, para falar com Deus. Pergunte a Deus aquilo que Ele quer de você. Pergunte a Deus aquilo que Ele quer que você faça, né? Porque às vezes tudo que nós precisamos é tirar um momento para falar com Deus. E um momento, para ler a palavra, porque quando nós abrimos a Bíblia, que é a palavra do Senhor, é Ele falando conosco. E que tem tantas riquezas, às vezes a gente passa horas e horas em Reels, no Instagram, ou sei lá, em qualquer outra rede social, e às vezes dizemos que não temos tempo. Mas a verdade é que nós temos tempo, só não damos prioridade ao que importa, né? Porque essa palavra ela não muda, essa palavra ela não se apaga, essa palavra ela é eterna, tá? Eu peço, compartilhe com outras pessoas,
para aquelas pessoas, né, que você sabe que tá precisando de uma palavra. Curte esse vídeo, né? Deixa aqui seu like para saber que você tem assistido, né? E se você quiser deixar algum comentário aqui, você pode deixar também, fique à vontade. E se inscreve nesse canal, né? Às vezes, não sei quantas vezes na semana, ainda não tenho nada definido, né? Eu vou deixar um vídeo com uma palavra, ou no vídeo que eu fizer da rotina mesmo, eu posso deixar uma palavra no final ou no começo, também não sei. Mas é isso, pessoal, olha, um grande beijo, fiquem na paz e até